Assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Né, pastor? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus proveu tudo na minha vida. Eu tive uma igreja que orou por mim, eu tive amigos que cuidaram de mim, os pastores estiveram lá me visitando. O meu marido correu comigo em todos os momentos, antes e depois. A minha mãe, eu preciso honrar a vida da minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que eu não vou ter outra oportunidade, pastor. O pastor me perdoa, mas eu preciso honrar a vida dessa mulher. Ela parou a vida dela para cuidar de mim. Todo mundo fala assim, não tem mãe melhor, né? Pois é, eu tenho que dizer isso. Ela parou a vida dela para cuidar de mim. Então, irmãos, eu achava que eu não sabia o que fazer da vida, mas Deus sabia o que fazer com a minha vida. E Deus cuidou de mim. E, irmãos, eu realmente não esperava voltar a pregar agora, porque eu tinha me organizado a pregar na minha igreja no último domingo do mês. E o pastor mandou mensagem e eu coloquei alguns empecilhos. E todos os empecilhos que eu coloquei, ele quebrou. E aí eu falei com meu marido, eu falei, faço o quê? Ué, tomara a prega. E eu estou aqui. Então pode ser que eu necessite sentar, tá? Mas os irmãos não reparem, só para dar uma justificativa. Irmãos, eu não sei nem o que pregar para os irmãos, porque que culto é esse, irmãos? Eu tinha 2 mensagens para pregar para os irmãos. A primeira era que o pastor falou aqui na oportunidade, né? Era uma das mensagens. E aí eu fiquei durante a semana e aquilo não estava me dando paz. A segunda era, Ebenezer, até aqui tu ajudou o Senhor. Até ontem à noite era Ebenezer, dormi com Ebenezer. Mas como eu estava meio balançada, eu falei, vamos fazer um jejum, né? O Senhor confirmar. Irmãos, eu acordei 3 e pouca da manhã. E não dormi até as 4, o Senhor trocou a mensagem. E eu entendi por quê. Porque o culto testificou a mensagem. Os irmãos vão entender também. Irmãos, abram em 2 Crônicas 7. É exatamente o que aconteceu durante esse período de louvor. É exatamente o que nós estamos vivendo aqui. E eu me sinto parte desse ministério há pelo menos 2 anos. Então, há pelo menos 2 anos, eu vivencio tudo isso, eu vivencio os milagres, eu vivencio as experiências e eu glorifico a Deus por tudo isso. E é isso aqui, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler os 3 primeiros versículos e depois a gente vai passeando dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O que nós vimos aqui? A glória do Senhor enchendo esta casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e o adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Glória a Deus, irmãos, podem sentar. Glória a Deus. É a palavra, irmãos. É a palavra para nós esta noite. Irmãos, a história de Salomão, ela tem muitas nuances. Mas nós vamos ver como Salomão começou. É isso que nos importa neste momento. Não importa como terminou. Importa o que nós vamos aprender aqui neste momento. A construção do templo não era o desejo do coração de Salomão. Era o desejo do coração de Davi. Davi desejou construir. Davi era um homem que ele tinha paixão. Ele se relacionava com Deus. A palavra de Deus diz que o coração de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus disse que quem ia construir era Salomão. Então havia um projeto, havia tudo preparado. E muitas vezes nós não entendemos isso. Coisas que às vezes nós desejamos
vamos fazer e não é nós que vamos fazer. Outros vão fazer. Às vezes nós plantamos e outros colhem. E amém por isso. Porque tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o propósito de Deus. E o momento era este. Salomão estava construindo o templo. E aqui nesse momento nós estamos vendo a glória. Mas a glória não acontece de qualquer maneira. Porque quem está chegando agora, eu que estou aqui há pouco tempo, eu estou vendo uma glória descendo. Mas eu não estou aqui há 14 anos. E há 14 anos muita coisa aconteceu para que hoje essa glória invadisse essa casa. E muita coisa aconteceu também nessa história para que a glória de Deus, para que o mover desta glória acontecesse naquele lugar. Aleluia. Irmãos, 3 coisas são muito importantes para que essa glória se manifeste. Hoje está uma bênção, aleluia. Mas essa bênção ela não pode acabar. Não importa qual dia da semana você esteja aqui, não tem que ser isso no domingo, não. Isso tem que ser todos os dias que você estiver aqui. Essa glória tem que se manifestar. Mas para que ela se manifeste, tem que ter no meio da igreja dedicação, oração e adoração e sacrifício. Aleluia. E é isso que nós vamos ver aqui. Dedicação. Salomão não tinha pensado nisso. Isso era algo que Davi passou para ele. Mas havia um projeto. E Salomão seguiu à risca aquele projeto. Ele, inclusive, no capítulo anterior, quando ele está orando a Deus, ele diz isso para Deus, fala, olha, o meu pai queria fazer, mas o Senhor disse que era para eu fazer. Então eu vou fazer conforme o Senhor falou. Salomão está fazendo aquilo que Deus manda ele fazer. Mas ele faz de acordo com a vontade de Deus. Queridos, Coríntios 10:3 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não sei o que Deus botou na tua mão, porque às vezes nós recebemos coisas de Deus que nós nem entendemos. Mas aquilo que nós recebemos, nós temos que fazer com dedicação. Porque quando nós fazemos com dedicação, a glória dele vem. Porque nós estamos fazendo para a glória dele. Para o louvor dele. Às vezes o pastor te chama e fala assim, olha, eu tenho uma função para você na igreja. Aí você diz, mas eu não sei. Se capacite, aprenda, busque, se dedique. Quando você se dedica e é para a glória dele, a glória vem. Irmãos, quantos irmãos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui oraram por este culto hoje? O irmão disse que fizeram, não sei, acho que um ensaio de alguns minutinhos, certo? As irmãs do grupo aqui do círculo de oração tiveram que ensaiar para cantar este louvor. O ministério de louvor também teve que ensaiar para cantar o louvor. Em algum momento vocês ensaiaram. Algum louvor vocês ensaiaram. Eu também gastei um tempo para preparar a mensagem. Todos nós, de alguma forma, nos dedicamos. E por que nós fizemos isso? Para que a glória do Senhor viesse. E quando nós fazemos para a glória do Senhor se manifesta sobre este lugar. Então que nós possamos a cada dia nos dedicar. E esse trabalho no templo, ele era feito com todo primor, com todo cuidado, com todo carinho. A palavra de Deus diz que não tinha barulho dentro do templo. Os irmãos já leram essa história? Peguem a história para ler. A construção era feita de tal maneira que as pedras, elas já vinham lapidadas. Elas se encaixavam perfeitamente umas dentro das outras. Sabe por quê, irmãos? Dentro da igreja não pode ter barulho. Não é barulho de glória, não. É barulho de intriga, é barulho de confusão. Isso não pode ter, não. O barulho que tem é o som da eternidade, é o som de glória, é o som do avivamento. É esse som que tem, não tem barulho. Porque pedra pontiaguda não encaixa em lugar nenhum. Só encaixa pedra lapidada. E pedra lapidada não é fácil, não. Ser pedra lapidada é você dizer como Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito
espírito reto. Aleluia! Glória a Deus! Para que eu possa me dedicar e para que a tua glória se manifeste sobre a minha vida e aonde eu estiver realizando a tua obra. Essa é a nossa oração, para que nós, dentro de onde nós estivermos, dentro da nossa igreja, nós possamos ser pedra lapidada. Para que a hora que nós chegarmos aqui, eu possa juntar com a Maria Alice e fazer a construção. Eu possa juntar com a pastora Magali. E duas pedrinhas, vem cá, minha pedrinha lapidada. A gente juntinha assim e fazer a construção. É para isso que nós somos lapidados. Não havia nenhum barulho. E quando o povo viu, aquela maravilha de construção já estava pronta. Porque não havia barulho. O projeto era perfeito. A vontade de Deus era perfeita. E como havia dedicação, a glória de Deus veio e se manifestou. A segunda coisa, queridos, oração e louvor. A mesma situação aconteceu lá em Atos 2. A gente adora falar em Pentecostes, né? Aquilo nem era Pentecostes, era um dia que se comemorava Pentecostes, mas eu não vou entrar nesse quesito. Mas a questão é, a manifestação do Espírito Santo naquele lugar aconteceu porque eles estavam fazendo o quê? Eles estavam todos reunidos em oração, em busca, em louvor. E isso fez com que a manifestação do Espírito viesse sobre aquele lugar. Glória a Deus. Esse é o posicionamento da igreja. Irmãos, hoje nós vivemos um mundo onde a glória que se espera não é essa glória que não. É uma glória pessoal. Aonde eu quero aparecer, aonde eu quero clique, eu quero curtição, eu quero que as pessoas curtam minhas fotos. É isso que as pessoas querem. Mas essa glória não nos leva a lugar nenhum. Essa glória passa. Agora a glória que nos enche, que deixa o pastor emocionado e não consegue falar, é a glória de Deus, porque essa glória ele leva para casa. Essa glória, quando chegar em casa, ele vai conversar com a esposa e vai falar: nossa, eu não consigo dormir, porque eu estou cheio do Espírito. É essa glória que a gente leva para casa, porque essa glória daí passa. Quantos já passaram pela nossa vida, já se foram e ninguém lembra mais dele? Irmãos, eu trabalho num ambiente que é ambiente de educação. Quantas pessoas já se foram? E não é só morreram, não aposentaram. Ninguém mais fala deles. Uma vida de trabalho, 30 anos de profissão, 35, 40 anos de profissão, como se nunca tivessem existido. Mas aqueles que já congregaram comigo e passaram para a eternidade, esses estão curtindo a vida com Jesus. Esses estão na glória de Jesus. É essa glória que nós buscamos, porque essa glória daqui vai passar. E é essa glória que nós devemos buscar. Irmãos, a casa de Deus ou o Deus da casa? O que nós estamos buscando quando nós viemos à igreja? Eu creio do fundo do meu coração que vocês amam o pastor Antônio e a pastora Magali. Eu creio, porque nós amamos, a minha família ama esses pastores. A minha família ama esse ministério, a minha família ama esta igreja. Eu creio que vocês amam. Mas quando nós estamos aqui, nós precisamos buscar o Deus da casa. Porque se nós viemos buscar só a casa de Deus, a gente troca de casa. E nós viemos buscar o Deus da casa. Se o nosso desejo é encontrar o Deus da casa, a glória dele vai se manifestar aqui. E nós vimos isso hoje, porque nós viemos com este desejo. A palavra de Deus nos diz que todos os filhos de Israel, todos, quando eles viram o fogo descer, eles se encurvaram e adoraram ao Senhor. Aleluia. Todos. A palavra não diz que foi um, que foram dois. Todos adoraram e glorificaram o Senhor. Irmãos, esse povo tinha um histórico, aquilo que o pastor Márcio começou a falar. Eles tinham um histórico, eles foram escravos, eles andaram no deserto. Agora eles tinham a terra deles. Eles não tinham mais que carregar tabernáculo nas costas. Eles tinham um templo. Irmãos, Salomão, ele faz uma oração e ele diz o seguinte. Essa história está em 2 Crônicas 7, mas ela também está em 1 Reis 8. Então eu vou ler lá em 1 Reis 8, no verso 30. Que antes dessa parte aqui
da parte da glória, tem a oração de Salomão. E ele diz o seguinte: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação dos céus, ouve também e perdoa. A oração de Salomão era que toda vez que alguém orasse naquele lugar, que Deus ouvisse aquela oração, que Deus perdoasse os pecados. Tanto que quando o povo é levado cativo, lá em Daniel, a palavra de Deus que Daniel virava para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, porque havia uma promessa, que se você orasse virado para o templo, que se você orasse no templo, Deus ouviria a oração, porque houve uma oração aqui, neste momento, porque se buscava o Deus da casa. Irmãos, nós podemos orar na nossa casa e buscar Deus na nossa casa? Claro que sim. A palavra de Deus nos diz: entra no teu quarto, busca o Senhor. Mas na minha casa eu ainda não vivi essa glória. Esse momento aqui, eu ainda não vivi no meu quarto. Porque nós estamos 2 ou mais reunidos em nome do Senhor. E a glória de Deus se manifesta. Não abra mão de buscar o Deus da casa. Nós temos uma igreja que está de portas abertas te esperando, orando pela tua vida há 14 anos, lutando pelas almas. Aproveite a oportunidade. Se você ainda não se definiu, a hora de você se definir e aproveitar e usufruir dessa bênção, desse momento do Deus da casa, é agora. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos buscar o Deus da casa. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, quando a gente continua no finalzinho aqui do capítulo, aqui lá no 10, começa do 8 até o 10, diz que houve uma multiplicação da festa. Porque essa festa, ela tinha duração de 7 dias. Ela era para acontecer na festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos era 7 dias. Mas a glória foi tanta, a alegria foi tanta, que a festa dobrou, durou 14 dias, e o povo não queria ir embora. Aqui no verso 10, Salomão começa a mandar o povo embora. Lá no verso 10 diz assim: o rei deixou o povo ir para as tendas, alegre, de bom ânimo, porque não tem como sair de um culto desse desanimado. A gente sai até com dor. Eu vou sair daqui assim, ó, capengando. E ele vai falar comigo: por que não sentou? Eu tô vendo na cara dele. Por que não sentou? Ele vai falar comigo, eu sei. Eu vou chegar em casa com dor, vou ter que tomar um anti-inflamatório, mas a alegria não vai sair de mim. Porque é assim que a gente vai para casa. Oh Deus! O texto diz: o rei deixou o povo ir para suas tendas alegre, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao povo de Israel. Quando nós buscamos o Deus da casa, é assim que nós voltamos para casa. Às vezes nós voltamos com a nossa luta. Porque às vezes a gente fala assim: não, vou chegar na igreja, vou sair com a vitória na mão. Não, você não sai com ela não. Mas você sai com a força para olhar para a tua luta e falar assim: não estou sozinha não. Não estou sozinho não. Porque o meu Deus vai comigo, enfrentando, me dando força, me dando sabedoria. E quando o ímpio te vê com essa força, te vê com essa determinação, pastor, ele olha e fala: de onde esse homem tira essa força? De onde esse homem tem essa força? E isso é testemunho, pastor, para quem passa e vê o Senhor sentado aqui à frente dessa igreja. Isso é testemunho para nós, crentes, que às vezes por causa de uma dor de cabeça não vai à igreja. Eu estou com dor de cabeça, o Senhor entende? Entende? Entende. Quando você chegar no céu, que desculpa que você vai dar? Quando ele virar para você e falar assim: o meu servo estava com dores, mas ele não faltou o culto. Nós vivemos numa igreja e nós tínhamos uma irmã que ela tinha uma perna mais curta que a outra.
E ela andava de... Como é que era aquilo? Uma bengala? É alguma coisa assim. E uma vez nós conversando, nós pensávamos, por que o Senhor não cura a irmã fulana? E aí nós chegamos a essa conclusão. Se o Senhor não curou, ela continua indo na igreja, mancando, puxando da perna. Quando chegar no céu, qual desculpa que eu vou dar para Deus? Porque qualquer desculpa que eu der, ele vai dizer, mas a irmã fulana nunca faltou culto. Porque ela procurava o Deus da casa. A alegria dela, a oração dela e o louvor dela era estar na casa de Deus. Porque a glória de Deus sempre estava naquele lugar. Ela sempre buscou isso para a vida dela. E a festa se multiplicou. E a terceira coisa, irmãos, sacrifício. Tem que ficar de olho porque ele me deu tempo. Ele me deu tempo. Então vamos lá. Sacrifício. O que eu falei para os irmãos? Dedicação, oração e louvor. Irmãos, o Espírito se move no meio do louvor. Nós sentimos isso. Sacrifício. O pastor mandou para mim um vídeo hoje. Eu acho que o vídeo tinha 6 minutos e alguma coisa. Das irmãs dançando, as jovens dançando. Que coisa linda. Elas não vão dançar hoje, não? Ah, glória a Deus! Eu ainda falei com meu marido, falei, tomara que elas dancem hoje. Uma bênção. Eu vi uns 6 minutos, mais ou menos. Quem ensaia elas? Foi 6 minutos de ensaio? 8. Pois é. Pois é. Sabe o que é isso? Sacrifício. Sacrifício. O que a gente vê aqui é nada perto do tempo que foi gasto para que esses 6 minutos lindos que ministram sobre a nossa vida, que a gente olha e fala, ai que lindo. Mas quanto tempo houve de ensaio? Isso é sacrifício. E isso é você oferecer o seu melhor para o Senhor. Toda vez que a gente fala em sacrifício, a gente pensa em dinheiro. Dinheiro também é sacrifício. Porque às vezes a gente também não quer ofertar, não quer dizimar. Isso faz parte da vida do servo, faz parte da vida do cristão. Afinal de contas, nós não usufruímos disso aqui? Então vamos ser coerentes com aquilo que a gente faz. Desculpa, pastor, mas é necessário falar. Né? Eu usufruo da cadeira, eu usufruo da água, então isso faz parte. Né? Nós precisamos ser coerentes. Né? Se você estivesse no clube, você seria coerente com o clube. Mas há outros sacrifícios também. É o sacrifício do meu tempo, é o sacrifício da minha oração, é o sacrifício da minha visita, é o sacrifício da minha dedicação à obra de Deus. A palavra de Deus diz que ele sacrificou o que tinha de melhor. A palavra de Deus diz que foi colocado naquele templo cerca de 3.400 toneladas de ouro, 4.000 toneladas de prata, uma quantidade absurda de cobre, ferro, madeira, pedras preciosas. Davi já tinha guardado uma quantidade enorme de tesouros e Salomão ainda pegou mais. E se a gente continuar lá no verso 5, a quantidade de bois, 20.000 bois, 120.000 ovelhas, gente, é um exagero, não é? Quem concorda com o exagero? Ninguém vai concordar, vocês estão com medo do que eu vou falar, né? Tô vendo. Para Deus nunca é um exagero. Porque esse era o melhor que ele tinha para Deus. Os irmãos lembram daquele texto lá no Novo Testamento, quando Judas vira e fala que exagero. Não foi isso que Judas falou? Quando Maria jogou lá o perfume? Podia gastar isso com os pobres. Que a ideia deles era essa, né? Que é assim que a gente pensa. Que exagero, todo dia na igreja, gente, isso é exagero. O nosso melhor para Deus nunca é exagero. É o sacrifício, é o seu melhor. E é muito interessante que a gente continua lendo aqui, no verso 7, finalzinho do verso 7, diz o seguinte, foi feito um altar grande para o sacrifício, mas era tanto sacrifício que não coube no altar. Não cabia no altar de tanto sacrifício que tinha para Deus. Agora, irmãos, como que isso não move o coração de Deus? Houve dedicação na construção, o projeto foi cumprido, a
risca ali, na regra, direitinho. Foi toda a dedicação ali. Houve oração, houve louvor, houve sacrifício, houve mover no coração de Deus. E a glória de Deus veio sobre aquele lugar. Não tem como a glória de Deus não se manifestar quando nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus. E quem é mais beneficiado nessa história toda? Nós. Porque Deus precisa disso? Deus não precisa disso. Nós precisamos dessa presença. Essa presença nos faz bem. Essa presença nos alimenta. Essa presença nos fortalece. Aleluia. Essa presença muda a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, e o que nós vemos aqui? Deus conta contigo para fazer o que muitas pessoas não fizeram. Aleluia. Quantos passaram por aqui, pastor? Muita gente. Muitos desistiram. Muitos talvez estejam servindo o Senhor em outro lugar. Eu não sei. Eu não posso julgar. Eu não posso saber o que há no coração de alguém. Mas se foi, há um lugar vago. E talvez esse lugar vago seja para você. Glória a Deus. Não deixe o lugar vago, ocupe o lugar. Pastor, o que é que tem para eu fazer? O que é que eu posso fazer? Eu quero servir na obra de Deus. Eu quero ser útil na obra de Deus. Eu quero ver o crescimento dessa igreja junto com esse ministério. Eu quero fazer aquilo que outros não querem fazer. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos não têm noção de que prazer, que sensação é essa de você fazer a obra de Deus e ver Deus salvando vidas. Porque às vezes nós achamos que salvar vidas é só vir aqui na frente e pegar o microfone. Mas a gente salva vidas de coisas tão simples. Às vezes servindo. Cadê a Odisseia? Cadê? Gente, ela é uma amada. Ela é uma amada. Não tem como não amar a Odisseia. A gente chega aqui e ela fala, pastora, você quer uma água? Então daqui a pouco, Odisseia. Aí ela falou assim, na hora que você for para o altar, eu te seguro na mão. Eu falei, pode deixar, Odisseia, meu marido vai me levar. Ela não tem força para me segurar. Mas ela disse que me trazia outra. Não precisa, meu marido me leva. É uma amada. Não tem como você sair dessa igreja sem se sentir amado por uma pessoa como a Laodiceia, que tem prazer em servir. Não tem como. Ocupe o espaço que alguém deixou para trás. Procure o seu pastor e diga para ele, eu quero dar conta, eu quero trabalhar, eu quero fazer a vontade de Deus. Irmãos, templo é lugar de entrega. Não venha para cá todo amarrado. Não venha para cá cheio de coisas na cabeça. Não venha para cá para tomar conta, para observar, para reparar. Não gostei desse ventilador virando para lá, já me aborreceu. Dane-se o ventilador, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para o Deus da casa. A gente vem para cá com o coração aberto para receber a presença e a glória de Deus. Se você não vier aqui para se entregar, você está perdendo seu tempo. Porque aqui é lugar de entrega. Irmãos, o louvor foi um período de entrega. Como é que o louvor começou? As irmãs começaram cantando que era uma festa. Foi o louvor que vocês cantaram. Vai ser uma festa. Mas na hora que vocês cantavam, eu pensei, vai ser uma festa no céu? Claro que vai, mas a festa já começou aqui. O culto já começou sendo uma festa. Nós vamos sair daqui falando deste culto. Não tem como a gente chegar em casa e dormir direto. Não tem como. Nós vamos chegar em casa falando deste culto. Nós vamos chegar em casa falando dessa festa, porque este culto vai ser um divisor de águas, já está sendo um divisor de águas nessa igreja. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Este culto está sendo um divisor de águas nessa igreja. Vocês podem anotar aí na agenda de vocês. Há o antes e depois deste culto, porque a glória de Deus desceu sobre este lugar. Então a festa já começou. Glória a Deus. O outro louvor diz assim: és o alfa e o ômega. Porque, pastor, só Deus começa e só Ele termina.
Ninguém tem poder para dizer quando termina. É só Ele. É só Deus que diz quando começa. E é só Deus que diz quando termina. O outro louvor diz assim, pastor falou isso. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Aleluia! O outro louvor dizia assim: a minha esperança é a tua palavra e ela nunca me desamparou. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem promessa de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que não lê Apocalipse, cheio de spoiler. Apocalipse diz que Jesus vai vencer Satanás como? Vai ter tiro? Vai ter bomba? A palavra. Não vai ter nem noção. Simples assim. Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o Deus que nós servimos. O que nós vamos temer? O último louvor era esse. Temer por quê? Temer por quê? Se eu tenho um Deus Todo-Poderoso que está comigo, que eu não estou sozinho, que está me guardando. Temer por quê? Pastor, eu vou encerrar com o finalzinho da oração de Salomão. Como se eu estivesse orando pela igreja. É quase um ato profético. O finalzinho aqui, de 2 Crônicas, a partir do 14, coloca aí para mim, Maria Alice, por favor, diaconiza Maria Alice. Vamos falar direitinho? 14, tem que acostumar, né? Glória a Deus. Irmãos, recebam isso na vida de vocês. Como uma oração. Como eu disse para os irmãos, as promessas de Deus estão na palavra de Deus. Mas a promessa só se cumpre se eu creio nela. Porque se você não crê, não faz sentido. Você precisa crer nessa promessa. E ela diz o seguinte: e se o meu povo, você é povo de Deus? Para você ser povo de Deus, você precisa declarar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não declarou, o momento é agora. Você procura o seu pastor e você diz para ele: pastor, eu quero declarar publicamente que Jesus é meu único e suficiente Salvador. E aí você vai fazer parte desse povo aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelos momentos que eu falhei. Senhor, aquilo que não foi colocado diante de ti do teu povo. Senhor, o teu povo está se humilhando diante de ti neste momento. Essa é a oração do teu povo. Aquilo que ficou em falha, aquilo que foi deixado de fazer neste momento, o teu povo está se colocando diante de ti. Se o seu povo se humilhar e orar e buscar a tua face, hoje essa igreja, Abba Pai, está buscando a tua face. Está se colocando diante de ti, se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor virá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará aquilo que precisa ser sarado dentro de nós. Nesta hora, em nome de Jesus, o Senhor está sarando. Agora estarão abertos os meus ouvidos, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Deus da casa está dizendo que os olhos dele estão abertos e os ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então a vitória já é garantida. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o nome do Senhor esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração. Aos domingos? Às segundas? Às quartas? Quando? Todos os dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe grandemente. Que o Senhor continue abençoando. Porque o Senhor já abençoou. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de vocês. Fortalecendo esse ministério abençoado, tão querido e tão amado por todos nós.
E muito obrigada por essa oportunidade, por essa honra, por esse desafio. Amém? Deus abençoe.